Então, Roberta, por que é que a gente acaba acumulando conteúdo? Mesmo um aluno que é muito dedicado, que está ali cumprindo sua rotina, estudando certinho e tudo mais. Simplesmente porque a gente não tem controle sobre tudo. A gente, na maioria das vezes, quando a gente planeja uma rotina de estudos, a gente planeja um mundo talvez um tanto idealizado. Um mundo que não tem imprevistos, um mundo em que o aluno não cansa, ele vai estar sempre naquele ritmo lá acelerado e estudando bem, rendendo bem. Um aluno que não procrastina, sendo que na realidade todos nós vamos ter momentos assim. E pode acontecer sim de acumular uma matéria, tá? E sem falar outra coisa, né? Às vezes a gente também não leva em consideração que o ritmo vai mudar a depender da disciplina. Vou dar um exemplo meu. Eu hoje estudo para psicologia, de uma forma geral. Aí, meus principais temas de estudo são ansiedade, memorização, comportamento, psicologia evolucionista, dentro da psicologia evolucionista e da análise do comportamento. Ok. Quando eu estava estudando para fazer a seleção do mestrado, que eu estou cursando atualmente, eu tinha que estudar duas disciplinas. Era a disciplina de fisiologia e a disciplina de comportamento. Quando eu falo fisiologia, é mais a parte neurológica mesmo, tá? E meu ritmo, eu adoro as duas disciplinas, contudo, o meu ritmo é completamente diferente nas duas. Para vocês terem uma noção, eu tinha que ler alguns livros. E eu comecei a estudar as duas no mesmo tempo, no mesmo período. E nos meus dias de estudo, o meu horário era igual para as duas disciplinas. Como assim horário igual? Eu tinha o mesmo tempo de estudo para as duas disciplinas. Se eu estudasse 8 horas no meu dia, eu ia estudar 4 horas de fisiologia e 4 horas de comportamento. E os livros, eles tinham quantidade de páginas semelhante. Era os 100 bilhões de neurônios, do Robert Lente, e o livro Comportamento Animal, tá? Eram os dois livros. E o meu ritmo era completamente diferente em um e em outro livro. Enquanto eu lia o livro todo do Alcock, Comportamento Animal, eu li menos da metade do livro 100 bilhões de neurônios, que era um livro de fisiologia. Então, o ritmo era diferente, contudo, no meu planejamento inicial, eu idealizei que eu iria cumprir os dois no mesmo prazo. Tanto é que eu coloquei no meu planejamento a mesma quantidade de tempo para os dois. Contudo, isso não aconteceu. Então, o que foi que eu observei e que eu precisei mudar em seguida dentro do meu planejamento? Eu precisei colocar mais tempo para estudar fisiologia do que para estudar comportamento. Porque assim eu ia conseguir, dentro do meu prazo, até fazer a prova do mestrado, cumprir todo o edital e fazer uma boa prova. E foi o que eu fiz. Eu consegui ler o livro, consegui ler todos os livros que eram pré-requisitos para que eu fizesse a prova. Contudo, eu precisei fazer essa adaptação. Então, isso pode estar acontecendo também dentro da sua rotina de estudos. Você não está considerando que o seu ritmo dentro de uma disciplina é diferente de outra. Em matemática é diferente de linguagens. Então, será que está adequado colocar a mesma quantidade de tempo? Ok? Então, observe esse fator também. E esse é um dos pontos que podem ter levado você a um acúmulo de disciplina. Tanto é que é muito comum que o aluno que acumulou alguma matéria dentro do ritmo de um cursinho ou de uma isolada, que ele nem sempre acumule em todas as disciplinas. Muitas das vezes ele acumula em uma ou duas disciplinas. E na maior parte dos casos, acaba sendo também o quê? Uma disciplina que ele tem mais dificuldade. Então, muito provavelmente acontece isso que eu relatei aqui, de ser uma disciplina que tem mais dificuldade, e por ter mais dificuldade, isso reflete no seu ritmo, na velocidade que você aprende. Então, você precisa de mais tempo, só que no seu planejamento não tem mais tempo. Então, vamos aprender a lidar com a matéria acumulada, vamos eliminar de vez isso, papel e caneta na mão, vamos partir para a ação, porque essa aprovação Enem tem que acontecer. Vamos lá, então o primeiro passo é, vamos observar isso que eu estava mencionando agora há pouco, com relação ao seu planejamento. Observa o seu ritmo, observa se o seu planejamento está adequado ao ritmo que você tem por disciplina. Disciplinas que você tem um ritmo mais lento precisam ter uma maior quantidade de tempo. Esse é um dos critérios. Outro critério é a dificuldade que você tem naquela disciplina e o outro é a relevância que tem dentro da prova do Enem.
Quando eu falo relevância, eu jamais quero dizer aqui que uma disciplina é mais importante que a outra, de forma alguma. Não. Eu estou falando estrategicamente, pensando na prova do Enem. E pensando na prova do Enem, a gente vai considerar que tem umas disciplinas que têm mais questões do que outras. Matemática mesmo. São 45 questões de matemática, é incontestável. Redação é praticamente a única prova que você consegue atingir 1.000. E é um quinto da prova. É como se fosse 45 questões de matemática ali. Então, acaba tendo uma relevância maior. Outro critério de relevância está vinculado também aos conteúdos que caem por disciplina. A gente sabe que tem conteúdo que está lá no edital do Enem que nunca caiu na prova. Você vai estudar, você precisa saber. Contudo, você vai dar uma ênfase maior àqueles conteúdos que, dentro do histórico de provas do Enem, caem com mais recorrência.